Nós tivemos um problema técnico na aula anterior e interrompemos a mesma antes de entrar no terceiro tópico que eu pretendia abordar, que eram as crises do ministério pastoral. Quero falar um pouquinho sobre elas agora e tentar avançar um pouco mais na nossa disciplina. O ministério, ele é feito de crises. Existem, sim, momentos de refrigério, de descanso, mas por sua própria natureza, o ministério pastoral é uma carreira de crises. As crises são muitas, são constantes e muitas vezes são dolorosas. Vamos falar sobre algumas dessas crises. Vamos falar um pouquinho sobre alguns dos problemas que afligem, que afetam o ministério pastoral e, por consequência, o pastor como indivíduo. A primeira crise é a perda da autoestima. Quem é o pastor? Como o pastor se vê? Como ele se percebe? O pastor trabalha demais, o pastor se dedica muito, um bom pastor se dedica muito, se cobra muito. E apesar de não precisar cumprir uma agenda, um horário definido, pré-determinado, o pastor trabalha e trabalha muito. Todos os dias ele precisa fazer alguma coisa. São visitas, é aconselhamento, é oração por enfermos, são serviços administrativos, direção de cultos, pregações, estudos bíblicos, preparar aulas, enfim, é uma infinidade de atividades que afetam e que exigem a atenção do pastor. Aliado a isso, existe pouco reconhecimento, poucas palavras de gratidão, pouca solidariedade e uma mínima ajuda. Gente, entendam uma coisa, eu não tenho crise com isso, eu não estou aqui desabafando as minhas frustrações, porque eu não as tenho. Eu estou sendo absolutamente realista. Essa é a realidade da maioria dos pastores. Quem está no ministério sabe disso. Eu não estou aqui me queixando da vida e do ministério, apenas fazendo colocações que são reais para mim, para todo aquele que está envolvido no ministério e que precisam ser conhecidas daqueles que ainda irão se envolver no ministério. Poucas pessoas veem as atividades pastorais, ministeriais como trabalho. Você está preparando uma mensagem no escritório, alguém bate na porta, pastor, não está fazendo nada, eu vim aqui. Está fazendo, está trabalhando, está preparando mensagem, preparando estudo bíblico. Pastor está orando. Pastor, não está fazendo nada mesmo, eu precisei passar aqui, eu vim conversar com o senhor. Se por acaso o pastor num mutirão de construção, por exemplo, ele pega na enxada e vai lá ajudar a traçar massa, carregar tijolo. Hoje o pastor está trabalhando. Quando você vai aconselhar o filho dessa pessoa, não é trabalho. Não há o reconhecimento. A maioria dos crentes também acha que pastor ganha muito e faz ganha muito e faz pouco. A maioria dos crentes, dos membros da igreja, acha que pastor ganha muito para fazer pouco. Então, pastor ganha bem demais, pastor não precisa ganhar tanto. Pastores que vivem na linha, no limite da pobreza, salários muito pequenos, e o pastor representa a igreja. Eu vi uma história interessante de um pastor, muito interessante. O pastor foi convidado para pastorear uma igreja e quando ele chegou lá para conversar com a diretoria, fizeram uma reunião sobre perfil, sobre isso, sobre aquilo, a história da igreja, o histórico do pastor e tal. E aí quando se acertarem todos os quesitos, um membro da igreja perguntou: quanto que o senhor quer ganhar? Aí ele disse assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto você ganha, irmão? Anotou ali. Pastor, para quê? Não, me diga quanto você ganha. E aí ele anotou
o salário de cada membro da diretoria. Um era advogado, o outro era médico, o outro era contador, o outro era empresário, o outro não sei o que lá. E então ele somou todos os salários dos membros da diretoria, fez a média, dividiu, fez a média e disse: eu quero ganhar isso, a média do que vocês ganham. Ué, pastor, por que isso? Eu irei representar vocês nos eventos familiares, nos eventos sociais, no nível cultural, no nível acadêmico, eu irei representar vocês. Então eu preciso estar à altura de representá-los com dignidade. Eu quero ganhar tanto. É uma boa ideia. Daí, pastor, uma dica para você, né? Mas, na verdade, o pastor trabalha muito e muitas vezes ganha. São poucos. A mídia dá destaque, o próprio povo dá destaque para aqueles pastores multimilionários, com um carro importado, trocado todo ano, com um apartamento de cobertura valendo milhões, com casa na praia, morando em mansão. Mas essa não é a realidade do pastor. Mal comparando, jogador de futebol, todo jogador de futebol ganha bem, não, a absoluta esmagadora maioria ganha salário de fome, salário de miséria, sobrevive no futebol. E com pastores não é diferente. Tem os Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo da vida e outros aí que ganham milhões, mas a grande maioria ganha salários pequenos, irrisórios. E pastor é assim, a mídia, as pessoas enfatizam os que ganham muito, mas a maioria não. E isso vai machucando, isso vai incomodando. A comparação, pô, o outro ganha tanto, tá numa cidade assim, tem tal carro, e eu tô aqui com um carro velho, uma casa que... Aí vai. Então isso vai minando a autoestima do pastor. Há uma cobrança demasiada por mais resultados. Poucos estão dispostos a ajudar, poucos estão dispostos a cooperar, mas a cobrança todos gostam de fazer, se acham no direito de fazer. Normalmente o pastor ele se esforça muito, ele se dedica muito para atender às expectativas da igreja e não consegue atingi-las. As expectativas da igreja, na maioria das vezes, são cruéis e irreais. E o pastor não consegue atingir, então ele se cobra, se sente frustrado e se entristece. A sua autoestima diminui. Ele começa a se questionar: será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Será que Deus me chamou? E aí começam essas cobranças, essas autocobranças, e ele fica se culpando por não atender o ministério como ele acha que deveria. Essas coisas são muito terríveis na vida de um pastor. Primeira crise que um pastor enfrenta é a perda da autoestima. A segunda crise que ele enfrenta é a depressão. As pressões e as crises do ministério cobram um alto tributo. Se o pastor não tiver equilíbrio emocional, ele pode sucumbir. As cobranças, a baixa autoestima, o medo de fracassar, o desgaste físico podem causar depressão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Presta muita atenção. Depressão não é pecado. Depressão não é possessão demoníaca. Depressão também atinge pastores e ministros do Evangelho. O pastor exerce uma atividade de perplexidade. Ele pode fazer num mesmo dia um casamento e um culto fúnebre. Ele pode compartilhar a alegria de um membro que foi promovido na empresa e a tristeza e preocupação do outro que foi demitido do emprego. Ele faz a consagração, a apresentação de uma criança, a dedicação de uma criança, e ele vai no hospital ungir um enfermo que está às portas da morte. Ele se alegra no culto com a conversão de um pecador, e ele sai da igreja, tem alguém chamando para ele ir expulsar o demônio de uma pessoa. O pastor nunca sabe o que vai acontecer no segundo seguinte do seu ministério. Ele vive de altos e baixos, ele vive uma montanha-russa no seu mundo emocional. E isso pode gerar depressão. Isso pode gerar problemas seríssimos e levá-lo a uma profunda depressão. Quantos pastores, por vergonha,
por medo do que a igreja vai pensar, não procuram ajuda médica, ajuda profissional de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista, de um colega mentor. Quantos pastores estão tirando a sua vida? Pastor passa por depressão, uma séria crise, perda de identidade. Eu gosto de Amós, quando vem a crise, ele diz: eu não sou profeta, eu sou boieiro, não é nem boiadeiro, eu sou boieiro e colhedor de sicômoros. O pastor, ele deixa de ser uma pessoa para se tornar um título. O pastor deixa de ser uma pessoa para se tornar um título. Ele agora é pastor. E alguns fazem questão, já abordei numa aula anterior, alguns fazem questão disso. Mas mesmo que ele não faça questão, ele deixou de ser deixou de ser Delvacir, de ser João, de ser Antônio, de ser Pedro, de ser qualquer outro nome, ele se torna pastor. Pior do que ele, só a esposa. Esposa não tem nome mesmo. Nancy Duzilek escreveu muitos anos atrás um livro chamado Mulher Sem Nome, a esposa do pastor. Mas o pastor não tem medo, não tem nome. Ele não pode mais ser gente. Ele não pode mais ser tratado pelo primeiro nome, pelo prenome. Ele é sempre o centro das atenções, aonde ele quer que esteja. E ele tem que se reprimir, ele tem que tomar cuidado com a performance, com a apresentação em público. O pastor tornou-se um ser performático, aonde quer que ele esteja. O pastor vive de performances, de apresentação, de exibição, de palco. Ele tem que sempre estar vestido de pastor, se comportando como pastor. Ele não é gente. Uma coisa é você se comportar como cristão, outra coisa é você se comportar como pastor. E muitas vezes uma não tem a ver com a outra. No exercício do ministério, o pastor precisa exercer muitos papéis. Pastor, psicólogo, advogado, pedagogo, zelador, serviços gerais, pedreiro, carpinteiro, pintor mesmo que não tenha qualificação, motorista particular, agora é o Uber, né? É o Uber. Assistente social, pai dos filhos dos outros. O pastor muitas vezes sente saudade do tempo que era apenas um crente comum, mas ele sabia quem ele era. Quem você é? Você é um título? Você é um ator performando no palco? Quem você é? Eu há bastante tempo eu desisti de representar papéis que não tenham nada a ver comigo. Eu sou o que sou, conheço os meus dons, as minhas habilidades, as minhas fraquezas, as minhas incapacidades, e eu não tento representar papéis que não se adequam à minha personalidade, ao meu perfil, à minha vida. Eu sou o que sou. Ó, pastor, dá para fazer isso? Não, não é minha área, não sou bom, não vou tentar fazer. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu posso fazer. Isso trouxe uma leveza muito grande e eu perdi aquela pretensão de tentar atingir as expectativas de todos, sem fazer, ou tentando fazer o que eu não sou capaz, o que eu não tenho competência. Eu sei quem eu sou, eu sei para que eu estou aqui e eu faço aquilo que tem a ver comigo, com o meu ministério, com o meu chamado, com a minha personalidade. E o resto os outros que façam. Pastor, dá para fazer? Não, não dá. Pastor, o senhor pode? Não, não posso. Ô, pastor, eu queria. Não tem nada a ver comigo, eu não quero. Simples assim. Com carinho, com firmeza, mas com muita firmeza. Muita firmeza. A ausência de uma teologia pastoral é uma outra crise. Querido pastor, deixa eu te perguntar, qual é o teu referencial? Qual é o teu modelo? Qual é o teu paradigma? Ah, é Jesus. Ah, para com essa conversa, irmão, por favor. Para com essa conversa. Não é, eu e você sabemos que não é. Ah, o apóstolo Paulo. Os nossos referenciais são telepregadores, são bispos, são apóstolos, são líderes de denominações de sucesso, é gente da mídia.
A nossa teologia pastoral não é bíblica. A nossa teologia pastoral é midiática. Tem a ver com o momento. Houve uma época que nós copiávamos os televangelistas norte-americanos. Hoje nós temos uma leva de brasileiros fazendo sucesso, aí vai depender do ponto de vista de quem, do humano, midiático ou de Deus, mas fazendo sucesso. E quais são os nossos modelos? São esses. É o Silas, é o Cláudio, é o Estevão, é o Luiz Hermínio, é o Augustus Nicodemos, Josué Gonçalves, sei lá. Mas é uma teologia pastoral. Há pastores que estão tentando construir, querendo construir, e outros construindo grandes impérios, mega igrejas, salários altíssimos, carro de luxo e do ano, escritório luxuoso, cercado de auxiliares, de assessores, de obreiros, você não consegue chegar neles, são quase inatingíveis, quase inacessíveis, são estrelas do mundo gospel, cantores, políticos, em busca de fama, em busca de reconhecimento, pastores de congresso, pastores de multidão. Não se iluda, nem todo bom pregador é um bom pastor, nem todo cara que faz sucesso no congresso faz sucesso na igreja local. Isso é ilusório, isso é relativo. Falta uma teologia pastoral séria, bíblica, equilibrada, verdadeiramente pastoral. Está na hora de voltar para a Bíblia. Está na hora de voltar para a Bíblia. Está na hora do pastor abrir a Bíblia e descobrir na Bíblia quais são as características, qual é o perfil de um verdadeiro pastor. Voltar para a teologia pastoral bíblica. Isso tem muito a ver com o próximo tópico que eu quero abordar. Você precisa olhar para essas coisas com muita seriedade. Porque além da ausência de uma teologia pastoral, nós temos bases ministeriais seculares que prejudicam, que atrapalham, que corrompem e corroem o ministério. As qualificações sociológicas, psicológicas e acadêmicas reduzem o ministério pastoral a uma questão de capacidade humana. Se olha muito para o currículo do pastor hoje, do candidato ao ministério, o diploma, a instituição conta muito. O diploma é da instituição, da Faculdade Teológica Estrela de Belém, que é da nossa denominação, Convenção das Igrejas Estrela de Belém, e se for de outra não é boa, não é teologia, nós não reconhecemos. Tem que ter um curso reconhecido pelo MEC, tem que ter um curso com tais professores. O corpo docente tem que ter mestres e doutores, senão não vale. Isso é base secular, querido. As habilidades, os dons naturais pesam na hora da escolha ou da permanência do pastor. Uma pós-graduação é necessário. Se o pastor tiver mestrado, torna-se orgulho pessoal do rebanho. E se ele conseguir fazer um doutorado, e cuidado, tem muita gente comprando diploma fajuto e se apresentando como doutor. Tem muito pastor comprando diploma fajuto na internet e dizendo que é doutor. É mentira, é fraude, é estelionato. Mas se ele tiver um doutorado, aí ele é quase Deus, ele já pode quase ser a quarta pessoa da Trindade. As faculdades estão formando teólogos, igrejas precisam de pastores. As faculdades estão formando teólogos, igrejas precisam de pastores. Há uma carência de verdadeiros pastores. A preocupação com a excelência acadêmica tem sufocado a vocação e a espiritualidade. Professores de excelente nível acadêmico, mas não servem de referencial por seu cristianismo raso, superficial ou meramente profissional.
a ausência de uma prática ministerial, a ausência de estágios nas igrejas, estágio verdadeiro, onde ele vai entrar em contato com o povo e com o ministério pastoral. Disciplinas que exigem intelectualmente, mas pouco acrescentam ao ministério. Muitas vezes a excelência acadêmica sufoca o fervor espiritual e a unção na vida do pastor. Todos os livros possíveis não substituem a Bíblia. O conhecimento não supera a vida de oração. A erudição não substitui a comunhão com Deus. Diplomas não substituem o coração de pastor. Ministério é instituição divina e é exercido espiritualmente. As crises virão. As crises vão acontecer. E o que fazer? Fugir das crises? Impossível. Precisamos enfrentá-las e crescer através delas. Precisamos enfrentá-las e crescer atrás delas. E eu trago aqui algumas ideias, algumas sugestões para você enfrentar as crises. Deixa eu deixar aqui nesse slide, que é mais abrangente. Esse aqui, ok. Para a perda da autoestima, saiba que não é possível agradar a todos. Nem Jesus conseguiu. É tão chavão, é tão clichê, né? Mas nem ele conseguiu. Procure agradar a Deus, desempenhando o ministério com fidelidade. Saiba que mesmo se todos se voltarem contra você, o Senhor continua te amando e jamais te desamparará. Para a depressão, procure ter uma vida regrada, em termos de alimentação, em termos de repouso. Não sacrifique a sua folga semanal, muito menos as suas férias. Desfrute as suas férias. Pratique alguma atividade física regularmente. Procure desenvolver algum tipo de interesse que nada tenha a ver com o ministério. Eu crio canários e tenho um jardim, uma estufa de plantas que eu gasto bastante tempo. Tem nada a ver com o ministério, mas é relaxante, é desestressante. Para a perda da identidade, seja você mesmo. Seja você mesmo. Cultive a autenticidade. Se você não é, não precisa ser. Não seja pau para toda obra, delegue responsabilidades. Especialize-se em ser um bom pastor, em ser um bom ministro. Jamais esqueça que antes de ser um título, você é gente, você é um ser humano. E tenha amigos, nós ainda vamos falar sobre isso, tenha amigos com os quais você possa ser você mesmo, que te chamem pelo nome. Aqui na congregação que eu pastoreio, tem um irmão que me chama de Delvacir, não é pastor, é Delvacir. Isso me faz tão bem, eu lembro que eu sou gente. Para a ausência de uma teologia pastoral, volte para a Bíblia. Estude, medite, pratique os modelos bíblicos de ministério. Exerça o ministério de acordo com os padrões bíblicos. Procure um homem de Deus sério, equilibrado, maduro, para servir de referencial. Saia da mídia, saia da internet, saia dos congressos. Procure gente que é gente, não que é estrela, ou que se ache estrela. Você não foi chamado para ser estrela. Você não foi chamado para brilhar. Você foi chamado para refletir Cristo. Viva isso no seu dia a dia. Se a crise são as bases ministeriais seculares, você deve e pode crescer, estudar, se aperfeiçoar, mas decida ser um homem da palavra e da oração. Antes de qualquer outra coisa, peça insistentemente que o Senhor lhe conceda um coração de pastor. Busque a unção, a santidade acima da capacitação acadêmica. E isso só acontece com uma vida aos pés do Senhor. Você não precisa deixar de crescer. Você não precisa ser medíocre, mas você tem que ser um homem de Deus antes de qualquer outra, ou qualquer outro título, ou qualquer outra coisa. Não fuja da crise. Cresça através dela. Use as crises ministeriais como aliadas no crescimento, no amadurecimento. Não trate as crises como adversárias ou como ataques diabólicos,
As crises são inevitáveis, mas você pode usá-las como degrau e não como mortalha. Então vença as crises, supere as crises e deixa Deus te usar. Vamos andar um pouquinho mais, vamos tentar recuperar a nossa aula interrompida lá atrás. Vamos falar um pouco sobre o retrato do pastor. Olhando para o apóstolo Paulo, Paulo pinta um autorretrato claro, interessante, relevante e atual. Olhando para o apóstolo Paulo, como eu vejo a pintura, o retrato, a foto de um pastor. Primeiramente, o prisioneiro de Cristo. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Prisioneiro na sua vocação. Ele está preso, ele está amarrado ao chamado divino. Ele não pode sair. Ele até pode tentar sair, mas dificilmente ele consegue. Se sair, ele vai ser um infeliz. Se sair, as coisas não vão mais acontecer na sua vida. Ele perde a liberdade para fazer o que bem entende da sua vida. A sua vida é a serviço do Senhor. Paulo gosta de se apresentar como servo. Servo é escravo, doulos, escravo. Ele não tem vontade própria, ele está aprisionado a Cristo e a sua vida é satisfazer o mestre. Pastor, líder, ministro não escolhe o que quer fazer da vida, não faz o que bem entende. Ele é um prisioneiro de Cristo. Ele tem que renunciar a regalias e privilégios. E para um prisioneiro existem mais deveres do que direitos. Por isso Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não é o dono da igreja, ele é o prisioneiro de Cristo. Eu sou o soldado de Cristo. Fala da rotina do pastor. Disciplina rigorosa. Levanta cedo. Você chega na casa do pastor, 11h30, o pastor está dormindo. Está de pijama. Não entendeu o que é disciplina, não entendeu o que é ser soldado. Disciplina na oração, disciplina na palavra, disciplina nos horários e compromissos, disciplina na hora de começar o culto, de encerrar o culto, disciplina na visitação. Soldado fala de prontidão, ele nunca sabe quando vão precisar dele, ele está sempre alerta, sempre atento, sempre pronto. Soldado está equipado, bem armado e conhece bem o seu armamento. Conhece a Bíblia, conhece as ferramentas do ministério. Soldado é corajoso. Ele enfrenta lutas constantes contra o inimigo, confrontos, embates na própria congregação local. Então o soldado tem que estar pronto para lutar, preparado para lutar. Soldado de Cristo faz parte do retrato do pastor. Paulo fala do vaso de barro, é o fardo do pastor. Vaso é o fardo, ele é frágil, ele é sem valor. Se a igreja vai bem, é o Senhor que está operando. Se a igreja vai mal, o pastor está com problema, está em pecado, o pastor não serve. Dificilmente se valoriza de forma adequada, falei no tópico anterior, o ministério pastoral. O tesouro, o ministério, a palavra, a unção divina é que tem valor. O pastor não deve pensar que tem valor. Ele não deve pensar que ele é importante para a obra e que sem ele a obra não é realizada. Se ele sair da igreja, se ele se ausentar, nada acontece. Ele é um vaso de barro. O tesouro é que é valoroso. O tesouro é que tem valor. O tesouro é que tem importância. Pastor é vaso de barro. O vaso é de barro para que Deus não tenha dificuldade nem dó na hora de quebrá-lo. Você é de barro porque Deus pode te quebrar a qualquer momento para a glória dele. Quando você se acha bom, você se acha importante, quando você acha que o vaso é que tem valor, Deus quebra o vaso e faz de novo. O que continua tendo valor é o tesouro. Eu ouvi um pastor, João Ademir Milesi, falando sobre isso, ministrando essa ministração. Ele disse que nós somos pastores de barro num mundo que esmaga potes. Pastores de barro num mundo
que esmaga pote. O pastor é pintado como uma mãe. Paulo se apresenta como mãe. O coração do pastor, mãe é coração, afeto maternal, carinho, proteção, paciência, desvelo, aquele cuidado intenso e materno, tempo dedicado, alimentação condizente, leite para os recém-nascidos, para os pequeninos, mas chega o momento do desmame, do alimento sólido. E o pastor, como mãe, está atento a isso. Tem pastor que passa a vida inteira dando mingauzinho para barbado. Não entende, não sabe ser mãe. Mas não é só ser mãe. Paulo, aos Tessalonicenses, ele fala sobre ser pai. Fala sobre a mão do pastor. Proteção, protege dos outros irmãos. O irmão mais velho quer judiar, quer brigar, ele protege dos outros irmãos, protege dos de fora. O pai é supridor, conhece as necessidades do filho, esforça-se para suprir cada uma delas. O pai auxilia nas tarefas, o pai corrige. A mão do pai às vezes pode ser pesada, a do pastor também, mas sempre visa o amadurecimento e o bem do filho. O pastor é o agricultor de Deus. Fala do zelo. A agricultura fala de zelo. O pastor não pode ser preguiçoso. Se for preguiçoso, o mato cresce. Se for preguiçoso, passa o tempo da semeadura, não dá. Passa o tempo da colheita, estraga na roça. O pastor tem que limpar e combater as pragas, as ervas, os parasitas. O pastor tem que ser paciente, nada acontece da noite para o dia. O pastor tem que conhecer as técnicas para adubar, para cuidar da semeadura à colheita. Ele conhece o tempo. Ele tem que ser perseverante, não deu agora, choveu demais, choveu de menos, ele vai tentar de novo, ele vai iniciar o processo de novo. O pastor não deve ter muitas expectativas, porque pode não vir chuva suficiente, pode vir chuva demais, mas ele tem que continuar trabalhando mesmo que não tenha expectativas. Esse é o agricultor. É assim que o agricultor se comporta. É assim que o agricultor trabalha. É assim que o agricultor vive. Mas ele não é só agricultor. Ele é um embaixador, é a autoridade pastoral. Aqui fala de autoridade. Ele é um representante da sua pátria e de um governo que é o governo de Deus. Você, pastor, você exerce a sua autoridade no exterior. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós estamos aqui como representantes do Senhor, do dono da igreja, de Jesus Cristo. Aqui nós ajudamos os nossos concidadãos nas suas necessidades. Aqui nós defendemos os interesses do nosso país, da nossa pátria. Como representantes, nós sabemos nos comportar sem ofender a cultura local, mas vivendo de modo digno, exemplar e mostrando os princípios do nosso reino, do nosso país. Sem ofender as pessoas, mas tratando-as com respeito, com amor, com dignidade. Trazemos a cultura, no nosso caso, uma contracultura cristã para o mundo em que vivemos. Nós mostramos que da onde nós viemos é diferente, se fala diferente, se vive diferente, se tem valores diferentes. O pastor é um embaixador para mostrar as coisas do céu. O pastor é um embaixador para mostrar as coisas do céu. Esse é o retrato do pastor que o apóstolo Paulo pinta. Esse é o retrato que ele pinta dele mesmo. E que bom que a gente possa aprender, e aprender muito com esse homem de Deus, com o apóstolo Paulo, para que a gente tenha um autorretrato bem definido e saibamos quem somos realmente. Vamos caminhar um pouquinho mais? Vamos andar mais um pouquinho. Eu quero falar sobre as razões para o estresse pastoral. Peraí, pastor se
Estressa? Sim, também, pastor é gente. Tem algumas razões, algumas nós já abordamos rapidamente, queremos reforçar, mas é importante que você saiba quais são essas razões. A primeira razão do estresse pastoral é a econômica. Pastores, já falei isso, mal remunerados, ganham pouco, igrejas que não podem pagar mais, igrejas que não reconhecem o real valor do pastor, pastor que recebe salário picado, parcelado, recebe a prestação, pastores que recebem salários atrasados, pastores que não podem comprar bons livros, que não podem participar de eventos como seminários, simpósios, convenções. Pastores recebem muitas visitas e sempre tem alguém mais para comer, tem um gasto extra. O estresse vem pela pressão financeira da família. Filhos nem sempre podem ter o que precisam, o que desejam. Dificilmente um pastor pode pagar uma faculdade particular para o filho, uma escola boa, particular. Nem sempre podem participar dos eventos denominacionais. Normalmente dependem de bondade ou da caridade de irmãos. Eu lembro quando eu era menino, as minhas roupas novas no final do ano, as minhas roupas novas de final de ano eram fardos de doações de irmãos da Suécia que mandavam para nossa família como missionário. Então, minha roupa nova era roupa descartada pelos irmãos amados, queridos, bem intencionados lá da Suécia. E eu ficava muito feliz. Hoje, talvez nem tanto. Sou grato a Deus. Mas dizer que é motivo de alegria, de orgulho, você usar o que os outros descartaram, isso é crise econômica, é estresse para o pai. É humilhação para o pai, muitas vezes. Raramente o pastor tira férias, não pode. Nem sempre pode viajar. As finanças da própria igreja, igreja com contas, igreja com dívidas, que é lamentável, que é vergonhoso, mas acontecem. Missões, programa denominacional, nem pensa nisso, não dá. Construção, carro, equipamento. Se prega sobre dinheiro, critico. Se não prega, não entra. E aí o pastor entra numa crise, há um estresse muito grande pela razão econômica. Outra razão para estresse é emocional. Seus próprios dilemas, seus conflitos interpessoais, as suas tentações. Pastor é tentado. Pastor enfrenta a tentação. Dinheiro, fama, sexualidade. Existem as lutas espirituais que afetam o emocional. Existe a vontade de chutar o pau da barraca, de abandonar o ministério, de largar tudo, de sumir no mundo, de desaparecer da face da terra. Sensação de abandono. Depressão, já falei sobre isso. O pastor carrega um fardo emocional imenso, seu e dos outros. Todos os problemas e conflitos dos membros da igreja acabam tendo que ser resolvidos pelo pastor, ou quase todos. Problemas conjugais, marido não crente, marido alcoólatra, filho rebelde, gravidez da filha, problemas no trabalho, brigas entre membros da igreja. O pastor tem que resolver tudo. O pastor precisa ser solidário, empático com todos, estar junto, sofrer junto. Mas nem sempre ele recebe isso da igreja, na maioria das vezes não. Então há o estresse emocional. O pastor não tem muitas vezes com quem dividir a carga, ele é solitário. Ele precisa manter a performance, o perfil de homem inabalável, de super-homem. Ninguém quer um pastor frágil, ninguém quer um pastor vulnerável, então ele precisa manter aquela performance. Mesmo estando emocionalmente abalado, ele precisa mostrar forças, ele precisa mostrar que está acima disso e continua sendo cobrado. Isso gera um estresse tremendo, imenso na área emocional. Na área familiar, o pastor tem estresse. Vamos pensar na esposa do pastor. Em primeiro lugar, não tem nome, eu já falei sobre isso. É a esposa do pastor, isso machuca e machuca muito.
A esposa do pastor não recebe salário, na maioria dos casos, mas a igreja cobra como se ela fosse funcionária da igreja. Ela tem que visitar, tem que ser professora da IBD, ela tem que ser líder das mulheres, tem que cantar no coral, ela tem que fazer, e a igreja não paga. A igreja contrata um pastor e quer uma esposa de brinde, de bônus. Está errado. Isso cobra um desgaste muito grande dela. Tem que estar sempre presente, sempre disponível, sempre sorridente, sempre elegante, bem vestida. Ela precisa assumir muitos cargos, muitas funções. E normalmente aí está o maior problema. Quando ela explode em cima do marido. E aí o estresse do marido aumenta. Ela não pode explodir com os irmãos da igreja, então ela explode com o marido, com os filhos. Dentro do contexto familiar, o estresse por causa dos filhos. Filho de pastor é cobrado de uma forma cruel e desumana. Filho de pastor é cobrado de uma forma cruel e desumana. Filho de pastor não tem direito de ser criança. Falei disso numa aula anterior. Eles precisam se portar como se fossem pastorzinhos. Eles não são responsáveis pelo ministério do Pai, não têm culpa disso, não devem sofrer as consequências, pagar o ônus do ministério, não podem assumir o ônus do ministério dos pais. Mas a igreja cobra deles. Eles veem o pai se desdobrar pelos outros, pelos filhos dos outros, enquanto muitas vezes eles se sentem sozinhos, abandonados nos seus próprios problemas. Isso gera estresse. Eles recebem toda sorte de informação e problemas dos outros através dos pais. Eu já falei isso, pai, pastor, não converse os problemas da igreja à roda da mesa. Não conte os problemas da igreja para os seus filhos, a não ser que eles sejam maduros e estejam envolvidos no ministério. Não fale mal de membro da igreja na frente das crianças, está errado, é destrutivo. Não converse assuntos eclesiásticos na mesa, na hora da refeição. Não imponha cargos ou ministérios aos seus filhos, nem deixe a igreja fazer. Eles não têm essa obrigação. Eles não têm essa responsabilidade. É Deus que chama. É Deus que chama. Outro problema para filhos de pastores são mudanças constantes. Não conseguem criar raízes. Sempre tem o estresse de deixar os amigos, de mudar, de uma nova adaptação, de novos amigos, de nova escola, de novo ambiente. Às vezes é bom recomeçar, mas ninguém pode passar a vida recomeçando. Às vezes é necessário recomeçar, mas ninguém pode passar a vida recomeçando. Leva-se tempo para conquistar a confiança da igreja, para estabelecer uma relação e começar a colher frutos. Por isso, o pastor dificilmente cobra frutos, e é por isso que eu tenho defendido a ideia de pastorados mais longos, mais permanentes. Dificilmente o pastor colhe os frutos do seu trabalho. Isso gera desânimo, perde-se a visão, passa-se a fazer coisas mecanicamente. Vou repetir algo que disse nessa aula, mas é importante. A identidade é causa de estresse. O pastor tem que representar o seu papel. Cria-se um perfil que engessa os pastores. A denominação cria um perfil que rotula, que deixa o pastor estereotipado. Então, pastor da Assembleia de Deus é assim. Pastor batista é tudo igual. Pastor presbiteriano tem que ser desse jeito. Pastor de comunidade, então se rotula, se engessa. Pastor passa a ser um estereótipo e não alguém autêntico. Ele não tem direito à autenticidade, não pode ser ele mesmo. Até o seu riso tem que ser contido. As suas tristezas têm que ser mascaradas, escondidas. Lágrima só no púlpito se Deus estiver agindo. Ira, nem pensar. Pastor não pode se irar. O ser humano, ele é sufocado pelo ministério, pelo cargo,
pela função. Pastor não é gente, é pastor. Perde-se a identidade, a privacidade e as peculiaridades. E aí você se torna uma pessoa estressada. Algumas sugestões aqui para resolver a questão do estresse. Na área econômica, a primeira sugestão: se você tem uma família, só aceite assumir o pastorado de uma igreja que atenda às suas necessidades financeiras, a não ser que você tenha uma clara direção de Deus. Se a igreja não te oferece o suficiente, não vá. A não ser que Deus diz, vai, porque eu vou te sustentar. Mas não presuma que Deus disse. Você tem que ouvir Deus. Você tem que ouvir Deus. Você tem que ouvir Deus. Vou repetir, você tem que ouvir Deus. Não arrisque a sua estabilidade, a da sua família, em nome de uma presumível ou presunçosa fé. Procure viver dentro de suas posses. Não tome dinheiro emprestado de membros da igreja, não tome dinheiro emprestado no banco, não abuse no cartão de crédito, não tem, não compra, não tem, não compra, fica sem. Se a igreja não lhe oferece o suficiente e não pode dar mais, trabalhe secularmente. Seja fazedor de tenda por um tempo, mas não deixe a sua família passar necessidade, não deixe a sua família passar privação. Esse trabalho secular será temporário se você for um bom pastor, mas cuide da sua família. Na área emocional, reserve um dia da semana para o descanso e ensine a igreja a respeitá-lo. A igreja tem que respeitar a sua folga, o seu direito e a sua necessidade de descansar. O próprio Deus descansou depois de realizar o trabalho da criação. Descanse, desfrute suas férias. Saiu de férias, desliga o celular. Saiu de férias, não vai pregar na igreja de amigos. Saiu de férias, não vai para a casa dos parentes resolver pepino de família. Ensine a igreja, na sua ausência, a resolver os seus problemas e não ficar dependendo de você em tudo. Procure fazer aliança com outros pastores, uma aliança séria, baseada no amor cristão, na fidelidade absoluta, na necessidade. Permita-se ser pastoreado. Permita-se ser pastoreado. Outra coisa, não mude de igreja porque você precisa mudar. Só aceite pastorear uma igreja que tem a sua cara. Sabe aquela igreja que não tem nada a ver com o seu jeitão, com o seu ministério? Isso seria estressante demais. Não ia dar certo. Na área familiar, não permita que sua esposa seja cobrada demais. Ela também tem o direito de não querer exercer algum cargo ou função. Não cobre dela. O pastor da igreja é você. A primeira responsabilidade da esposa é com você, como pastor, é como cônjuge. A segunda é com os filhos. Só depois ela deve assumir compromissos com a igreja. Deixe seus filhos ser criança. Não cobre deles um comportamento diferente porque eles são seus filhos. Não os induza ao ministério, não force a ter funções e cargos na igreja. É Deus que chama, Ele é o dono da obra e Ele chama quem Ele quer. E se Ele quiser chamar seu filho, Ele vai fazer no tempo dele. E se Ele não quiser, você não pode obrigá-lo. Nem a Deus, nem ao seu filho. Ah, eu consagrei o meu filho ao Senhor. Ok, você consagrou. Deus vai usar se quiser. Ele já é do Senhor, deixa Deus fazer o que quer. Não, eu consagrei, Deus vai ter. Deus não tem que fazer nada, não. Para com isso. Para com isso, em nome de Jesus. Não leve para casa os problemas da igreja. Quando houver necessidade de uma mudança, converse longa e demoradamente com seus filhos. Explique as razões, as vantagens. O melhor é vocês orarem e pedir que haja unanimidade familiar. E quando não houver, mostre firmeza, mais ternura. Seja paciente, amoroso com os filhos mais reticentes, mais rebeldes, mais endurecidos. Na área da identidade, seja você mesmo, seja autêntico. Deus te fez único. Você não é cópia dos pastores da sua denominação, do seu líder máximo. Não precisa ficar imitando a voz, os jeitos, os trejeitos.
Deus respeita nossas personalidades e peculiaridades e Ele nos usa como Ele quer, Ele não nos fez em série. Modéstia e bom senso são indispensáveis ao pastor, mas isso não quer dizer que ele não pode rir, que ele não pode brincar, que ele não pode chorar, que às vezes ele não pode se irar. Antes de ser pastor, você era gente. Não permita que o título sufoque a sua personalidade. Não faça questão do título, do PR. Pelo contrário, tenha um grupo onde você tem um nome e não apenas um cargo. Não aceite rótulos, não aceite estereótipos. Seja sempre você mesmo. Em todas as áreas, tenha consciência de que foi Deus quem lhe chamou e é a Ele que você deve agradar. Estresse virá, mas você pode superá-lo. E, em último caso, procure ajuda médica, procure ajuda profissional, mas resolva as causas do seu estresse e viva um ministério frutífero e abençoado. E para finalizar, gente, eu quero terminar essa disciplina dizendo uma coisa. O pastor precisa de amigos. Escolha algumas pessoas para as quais você não é o título, mas um amigo. Pessoas que queiram estar com você. Não aquelas que você queira que estejam, às vezes não são as mesmas, mas pessoas que estejam, que querem estar com você. Quer uma dica? Privilegie os amigos do tempo das cavernas. Lembra de Davi? Davi estava lá na caverna de Adulão, escondido em cavernas. Quando você vai olhar os 30 líderes do exército de Davi, eram os amigos da caverna. Não são os amigos que surgiram depois, que apareceram depois que ele recebeu o trono, a coroa. Foram os amigos da caverna. Organize seu círculo de amigos íntimos durante os dias difíceis, antes de ser rei. Vai ler 1 Samuel 22. Organize seu círculo de amigos íntimos durante os dias difíceis, durante os dias de caverna, antes de ser rei. Quais são as características de um amigo do pastor? Em primeiro lugar, amigos leais, amigos comprometidos com a luta, amigos que tenham a mesma visão, amigos que acreditem na sua causa, que não vão decepcioná-lo, que não vão abandoná-lo. Procure homens valentes. Alguns amigos de Davi tinham cara de leão. Amigo cara de leão é aquele que não teme enfrentar o gigante por você, que dá a cara a tapa, que enfrenta os adversários e as adversidades do seu lado, que permaneçam do seu lado no momento difícil, que não compactuem com o inimigo, nem que seja apenas para ouvi-lo falar mal de você. Conversava com uma dupla, faziam parte da liderança da congregação que hoje eu estou, nenhum dos dois está mais comigo. Eles foram para casa de uma pessoa rebelde, que estava tentando de todas as formas me prejudicar. E eles ficaram 1 hora sentados na sala dessa pessoa, ouvindo essa pessoa falar mal de mim. Não falaram nada, não fizeram eco, mas ouviram. Eu me recuso a ouvir alguém falar mal de um amigo meu. Isso é lealdade. Lealdade não é só você não falar mal. Lealdade é você se recusar a ouvir alguém falar mal do seu amigo. Amigo com cara de leão. Amigo que arrisca o pescoço por você. Mas também amigo que tenha coragem de lhe confrontar. Davi tinha um amigo chamado Natã, profeta de Deus. E Natã disse, você errou, você está em pecado. Confrontação. Joabe, na morte de Absalão, Davi, rei, você está errado. Davi, você está errado. O povo vai se dispersar. Você está chorando pelo inimigo. Para com isso. Amigos leais confrontam. Se os teus amigos só lhe aplaudem, eles não são seus amigos, eles são bajuladores. Amigos que também exerçam a liderança. Quando Davi recebeu pessoas, ele recebeu capitães que traziam consigo o povo. Os líderes vão lhe proteger e vão levar o povo a fazer também. Tem gente na igreja que você não lidera, mas tem gente lá abaixo de você que lidera essas pessoas.
Quem derruba um pastor não são os membros, não são as ovelhas, não é o povo. Quem derruba o pastor é a liderança. Lembre disso. Os líderes podem servir como escudo e lhe proteger, ou podem lhe derrubar. O povo é mero detalhe. Amigos que exerçam a liderança, que exerçam influência sobre o povo, que vão lhe ajudar a liderar. Líderes que não ambicionam o seu lugar. Cuidado. Ele não ambiciona o seu lugar. Ele conhece o lugar que lhes cabe. Ele sabe onde ele deve caminhar. Eles sabem que a hora deles vai chegar. Eles não tentam, como Absalão fez, roubar o coração do povo. Ah, se fosse eu, se eu fosse o pastor dessa igreja, ah, se eu fosse rei, ah, se eu pudesse. Não, eles não tentam roubar o coração do povo. Eles esperam o seu momento, esperam a hora de Deus, sem manipular o povo, sem ser desleal, sem ser ambicioso. Eles são a sua base de sustentação. Por isso são amigos que sustentem o nosso ministério. Materialmente, eles repartem o pão no momento difícil. Eles vão buscar água lá em Belém para Davi tomar. Eles investem financeiramente no nosso ministério. São mantenedores fiéis. Já experimentei esses amigos no ministério. Emocionalmente, são amigos que lhe puxam para cima, que lhe fazem subir, que lhe fazem crescer. Não são pessimistas, não são amargos, não lhe deixam deprimidos. São homens, segundo 1 Crônicas 12, de ânimo resoluto. Sabem ouvir, mesmo que nada digam. Choram com você a sua dor. Entram nas cavernas da vida com você, mas lhe puxam para cima. Vai mudar, um dia você vai estar no trono, eu estarei do seu lado. Amigos que sustentem nosso ministério espiritualmente, se coloquem na brecha, sejam intercessores fiéis, orem por você todos os dias, sejam instrumentos de Deus para lhe consolar, para lhe confrontar, para lhe orientar, que lhe pastoreiem quando é preciso, mesmo sem serem pastores, mesmo sem ter o título de pastores, eles pastoreiam a sua alma. Pastor precisa de amigos. Ninguém consegue liderar sem amigos, sem líder subalterno e sem povo. Mas ninguém consegue liderar sem amigos. Na maioria das vezes, nós não conseguimos conquistar todo o povo, mas nós conquistamos líderes. E esses líderes trazem o povo consigo. Nossos amigos precisam ser poucos, escolhidos a dedo, mas precisam ser os melhores. Nossos amigos precisam ser amigos leais, que também exerçam liderança, que sustentem o nosso ministério. Procure cuidadosamente por esses amigos. Use o seu carisma, os seus dons, a sua vocação dada por Deus para conquistar esses amigos. Pela força de seu caráter, retenha esses amigos, mantenha esses amigos. E respeite os seus amigos, honrando-os publicamente pela sua amizade. Nós teríamos muitas outras coisas para falar aqui sobre teologia pastoral. Mas isso basta. Avançamos bastante e eu espero, de coração, que Deus tenha usado essas aulas para lhe dar um norte, um rumo, uma direção e lhe ajudar a ser um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que pastoreie com eficiência e graça o rebanho de Deus, em nome de Jesus.